No diálogo entre Jesus e Nicodemos, Jesus revela verdades fundamentais sobre o novo nascimento e o acesso ao reino de Deus. Nicodemos, um líder religioso, queria entender as coisas espirituais, mas Jesus o levou a um novo patamar de entendimento, explicando a necessidade de nascer de novo. Hoje vamos examinar o que significa ver e entrar no reino de Deus. A diferença entre o homem carnal e o espiritual. Amém? Vamos na leitura, meus irmãos. Está em João, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ou melhor, e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Só até aqui, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, Nicodemos era um fariseu e membro do Sinédrio, um grupo que zelava pela lei e pelas tradições judaicas. Mesmo sendo um mestre, ele sentiu que algo ainda lhe faltava espiritualmente. Por isso buscou Jesus à noite. Talvez temendo ser visto, Jesus o surpreendeu dizendo que o acesso do reino de Deus era preciso nascer de novo, ou seja, da água e do Espírito. Meus irmãos, João capítulo 3, versículo 5, Jesus ensina a Nicodemos a uma realidade espiritual que vai além do cumprimento das regras, envolvendo uma transformação operada por Deus. A condição para ver o reino de Deus. Jesus declara: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3, ver o reino de Deus é mais do que uma visão literal. É perceber, entender e experimentar o reino. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo afirma que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele é loucura. O novo nascimento é uma condição para enxergar a realidade espiritual e compreender os mistérios do reino de Deus. Sem essa transformação interior, a visão do reino de Deus é impossível. Pois ela só é revelada aos que são regenerados pelo Espírito. Amém, meus irmãos? A necessidade de nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Em João capítulo 3, versículo 5, Jesus reforça: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui Jesus fala da purificação do pecado, simbolizada pela água, e da transformação operada pelo Espírito. Esse nascimento duplo é necessário para entrar no reino, pois somente uma vida limpa e transformada pode se alinhar com a santidade de Deus. Em Tito capítulo 3, versículo 5, lemos que Deus nos salvou pela lavagem da regeneração.
e renovação do Espírito Santo. Entrar no reino de Deus é mais do que observar suas realidades, é viver uma nova vida que começa com um coração purificado e uma natureza renovada pelo Espírito. A diferença entre o homem carnal e o homem espiritual. No versículo 6, Jesus explica: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E isso nos revela a diferença entre o homem carnal, que vive segundo a natureza humana, e o homem espiritual, que é guiado pelo Espírito Santo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 6, Paulo diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aquele que nasce apenas da carne vive de acordo com os desejos egoístas e não pode agradar a Deus. Somente um novo nascimento nos torna espiritual, permitindo que vivamos em sintonia com o Espírito e sejamos transformados em nossa mentalidade e atitudes. Amém? Para concluir essa linda passagem, ministra Deus em meu coração a mensagem que gostaria de compartilhar com meus irmãos. A mensagem de Jesus, meus irmãos, para Nicodemos, nos ensina que o novo nascimento é uma porta de entrada para o reino de Deus. Ele é uma mera mudança de comportamento, mas uma transformação profunda que só é possível pelo Espírito Santo. Nascer da água e do Espírito nos permite ver e entrar no reino e viver como novas criaturas. Que possamos buscar essa transformação diariamente, meus irmãos, permitindo que o Espírito de Deus nos conduza em um relacionamento verdadeiro e profundo com Ele, vivendo como cidadãos do seu reino. Amém? A todos eu desejo um bom dia, um forte abraço. Aqui, desde já, o irmão Antônio, a irmã Cláudia, deseja que vocês tenham um excelente dia e que possam meditar nessa palavra maravilhosa. Amém? Que Deus os abençoe.